Jeremias 29, versículos 1 a 14, lemos assim no texto da palavra de Deus: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, porque que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus aplique nos nossos corações a sua bendita palavra. Texto da palavra de Deus e do profeta Jeremias, que nos chama sobre esta visão do profeta sobre a palavra de Deus e sobre o momento do povo de Israel em que estava vivendo a ameaça iminente do cativeiro babilônico. Isso mais ou menos no ano 586 antes de Jesus Cristo. O tema que dei para esse texto é: sonha os sonhos de Deus. E normalmente, principalmente no final do ano, início do novo ano, normalmente se fala muito sobre sonhos, sobre projeto de vida, não é? E normalmente se trabalha aí. Aí está um esboço da ideia de um projeto de vida, não é? Hoje, ali estão algumas dificuldades e alguns obstáculos, né, em linha vermelha, que vão aparecendo eventualmente aí no meio do caminho. Esse é o plano da vida e está lá o futuro ideal que se sonha, né? E é interessante esta árvore com a ideia de projeto de vida, né? Aí no tronco está um potencial, coragem, ousadia, arriscar, sucesso, propósito. E eu destaquei exatamente um aspecto. Qual é deles? Aí uma das folhas são os sonhos. Estão lá colocados os sonhos que a pessoa tem no coração. Uma outra vertente da ideia de projeto de vida é esta, né? Ali é uma escadaria, né, que começa com não farei, ou seja, a pessoa está acomodada no seu lugar e ela está pensando, não posso fazer, porque olha para cima e diz, opa, tem essa escada toda para eu subir. Depois ela se levanta, diz, eu quero fazer. Depois, como fazer?
se pergunta: tratarei de fazer, posso fazer, farei? Sim. Aí consegui conquistar e alcançar o meu projeto de vida. Essas são ideias que obviamente circulam no meio da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade muito marcada pela ideia de autoajuda. Autoajuda, né? Mas esse aí parece que começou a pensar um pouco mais alto. Tenta subir no topo da escada, tenta olhar um pouco o horizonte acima disso. É porque talvez o ideal para nós e a proposta de Jeremias não é que a gente busque, através da autoajuda, realizar um projeto de vida, ou da autoajuda conquistar sonhos. Mas o que o profeta nos ensina nesse texto é este: sonha os sonhos de Deus para a sua vida. Ou seja, em vez de a autoajuda, alto com L, ajuda, ou seja, a ajuda do alto é o que a gente de fato precisa para experimentar aquilo que Deus tem para nós. Este projeto de vida de Deus para o tempo de nossa vida na terra da nossa peregrinação. Esta é a proposta do profeta Jeremias para todos nós. Vamos ver o que é que podemos aprender desse texto que lemos, quais são os passos, quais são as indicações, quais são os caminhos que Jeremias traça para que a gente experimente os sonhos de Deus para nós, né? Aliás, há uma observação muito interessante, porque este tempo em que profetizou o profeta Jeremias e também o profeta Isaías, que também era contemporâneo do profeta Jeremias, é um tempo em que as pessoas pararam de sonhar. Pararam de sonhar, né? E é interessante que o profeta Isaías nos fala lá no capítulo 40, quando ele começa a falar do consolo de Deus, ele diz: olha, os jovens se cansarão, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: os velhos sonharão. E aí vamos atualizar para o tempo de hoje. Os idosos, nos quais eu desde o ano passado me enquadro, não é? Que completei 60 anos, já passo, segundo a lei, a ser idoso. Tem suas vantagens e desvantagens. Porque a gente começa a identificar algumas coisas, características dessa fase. Parece que depois que faz 60, no dia seguinte a gente já começa a tomar consciência de dor lombar, dor não sei onde, né? Zumbido no ouvido e mancha nos olhos e vai por aí, né? Mas é interessante isso. Os velhos sonharão. Os velhos ainda terão sonhos. Estavam lá no cativeiro. Mas o profeta diz: vocês ainda podem sonhar. Atenção, a palavra para todos nós que já cruzamos essa etapa aí. E não só para os jovens. Vamos sonhar os sonhos de Deus. Primeira coisa que o profeta nos ensina nesse texto, como parte deste projeto de vida de Deus para nós, é esta. Ele diz: usufrui do melhor da terra. Olha o que diz o verso 5: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Aqui é uma parte da carta do profeta Jeremias encaminhada àqueles que já estavam lá no exílio na Babilônia. Eles tinham sido capturados na sua terra natal e tinham sido levados para o cativeiro, tinham sido levados lá para aquela terra estranha, esquisita, né? Inclusive o Salmo 137 retrata muito dessa experiência em que eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia, lamentando-se, sonhando ou lembrando da sua terra passada, da sua terra de onde eles tinham sido levados. Então o profeta Jeremias escreve especificamente a de Jerusalém, que obviamente está destruída a terra, mas Jeremias continua lá, e ele manda esta carta para eles dizendo: olha, na terra em que vocês estão,
construam casas, edifiquem casas, habitem nestas casas, plantem jardins e comem do seu fruto. Esta é uma lição e uma verdade para todos nós. Usufrui do melhor da terra. Escolha sempre o melhor. Isso faz parte do projeto de Deus para a vida do seu povo, mesmo aqueles que estavam lá. Mas escolha sempre o melhor, porque às vezes nós temos a tendência de escolher o pior. E o que Jeremias aqui nos diz é: escolham sempre o melhor. Deixe que o Senhor te diga o que é o melhor e o que não é o melhor para você. Eu gosto muito daquele princípio que a gente aprende de que Deus tem o melhor plano para nós. É interessante que me chamou a atenção sobre isso. Edifiquem casas e habitem nestas casas. Plantem jardins, comam do seu fruto. Jeremias fala sobre as atividades de edificar e de trabalhar a terra para colher o seu bom fruto. E aqui, isso nos ensina que como nós chegamos a usufruir do melhor da terra, a terra onde estamos, ela nos mostra que este como pode abençoar ou não aquilo que vamos colher como fruto. O melhor da terra é fruto do trabalho honesto, do esforço e da luta para conquistar aquilo que Deus já separou para nós. Segunda verdade aqui, dentro desse projeto de vida que Jeremias traça, é isto: procura e ora pela paz da cidade. Verso 7. Procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procura e ora pela paz da cidade. Isso me ensina que o projeto de Deus para nós inclui ações de cidadania, não de alienação da realidade da vida, do lugar onde estamos. Quanto de cidadania temos exercido, por exemplo, na nossa cidade, no nosso país? Temos essa ciência, ou muitas vezes estamos vivendo alienados da realidade da nossa cidade, ou vivendo vidas isoladas e solitárias. Nós vimos hoje pela manhã o Eclesiastes falando sobre a experiência de vida solitária e que não traz fruto. Pelo contrário, é a comunidade, é o estar juntos. Nós temos uma responsabilidade de intercessão e ação de cidadania pela cidade onde estamos colocados. É interessante porque ele diz: na sua paz vós tereis paz. Nós vivemos num país em que a gente percebe muitas vezes que as ações políticas, e as ações políticas, principalmente de oposições, estão muitas vezes voltadas para buscar o pior. Quanto mais pior, ou quanto pior, melhor. Esse é o princípio, às vezes, que não está presente aqui. Ore pela paz, porque na sua paz vós tereis paz. As ações que temos exercido e que exerçamos de cidadania para melhoramento da vida na cidade será sempre resultado para nós mesmos também, para a nossa vida, dos nossos filhos e das nossas gerações. Terceiro passo nesse projeto de vida que Jeremias traça, projeto de Deus para a nossa vida, é o seguinte: sonha os sonhos de Deus.
E de certo modo, por trás disso, e está aqui a expressão de Jeremias: não dê ouvidos a sonhos estranhos, aos sonhos de Deus. Sonha os sonhos de Deus, pois Ele é o melhor para nós. Nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais. Eu cumprirei sobre vós a minha boa palavra, o meu bom sonho, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É muito profunda a expressão do profeta Jeremias, representando aqui a palavra revelada de Deus àqueles. Os planos de Deus são os pensamentos de Deus, são os propósitos de Deus, são os sonhos de Deus para nós. E que sonhos são esses? O texto diz que, em primeiro lugar, esses sonhos são sonhos de paz. De paz. De Shalom, é a palavra hebraica que está por trás de paz aqui. E que muitas vezes nós imaginamos que o Shalom, a paz, é apenas bom entendimento, bom relacionamento com as pessoas que nos cercam. E é interessante que até hoje esta palavra é muito usada em Israel, e é usada nas saudações, né? Se diz sempre Shalom Adonai, a paz do Senhor, na saudação que se faz uns aos outros. Mas esta expressão Shalom, ela tem um significado muito profundo, porque por trás dela, do substantivo, está um verbo, Shalem. E Shalem significa ter o suficiente. Os planos de Deus são de suficiência para nós. São de suficiência e não de mal, diz o texto. O que Deus tem para nós é algo que vai nos dar uma vida de satisfação. Ou seja, nós vamos ter o suficiente para viver uma vida feliz e abençoada. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em segundo lugar, este plano de Deus, este projeto de Deus, este propósito de Deus que está aqui envolvido nesse texto, ele significa para vos dar um futuro e uma esperança. É assim que a maioria das Bíblias traduz esta expressão. Entretanto, quando a gente examina melhor o hebraico, a melhor tradução seria para vos dar o futuro que desejais, o futuro que esperais, o futuro que vocês estão alimentando no coração. Qual era este futuro que eles alimentavam no coração? Estavam no cativeiro, irmãos. Estavam desejosos de voltar à terra. Então observem que o que Deus tinha para eles não era de mal, mas era de bem. Era algo bom. E era algo de cumprir aquilo que eles tinham como esperança no coração. Então vale a pena sonhar os sonhos de Deus, porque eles de fato são os melhores para cada um de nós. Quarto passo que Jeremias nos traz aqui é esta: não perde de vista o futuro prometido de Deus. Não perde de vista o futuro prometido de Deus. Esse mesmo verso que diz: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o futuro que esperais. Ou seja, aquilo que eu estou projetando para você está lá na frente. Vocês podem começar a viver com regozijo já no presente. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
O futuro prometido de Deus para nós é um futuro de bênção, de shalom, de paz e prosperidade. É isto que o texto nos diz. Este é o sonho de Deus para nós. Mas o que é fundamental aqui é que enquanto neste mundo não percamos de vista o futuro prometido de Deus. Eu acho que foi o teólogo Jürgen Moltmann, alemão, que escreveu um livro lá nos anos 60 ainda, chamado Teologia da Esperança. Eu acho que foi Jürgen Moltmann que interpretou melhor aquilo que ele chama de esperança cristã. E ele escreve no seu livro Teologia da Esperança uma frase que sempre me chama muita atenção. Ela diz assim: quem espera em Cristo não pode mais se contentar com a realidade dada, mas começa a sofrer devido a ela, começa a contradizê-la. Paz com Deus significa inimizade com o mundo, ou seja, com a realidade dada. Pois, e preste atenção bem nesta frase linda, o aguilhão do futuro prometido arde implacavelmente na carne de todo o presente não realizado. Quando a gente sabe que futuro Deus tem para nós, isso causa não apenas um rebuliço no nosso presente, pois não nos satisfazemos mais, não nos resignamos mais com aquilo que ainda não realiza o futuro de Deus para nós, mas que também isso nos leva a uma ação concreta para ver este futuro realizado. Não é? E é olhar para frente, para o futuro e saber, Deus quer o melhor para mim. O sonho de Deus para mim é o melhor. Isso foi representado muito numa canção do Milton Nascimento, chamada Carta da Nova República, né? No contexto exatamente da chamada Nova República na linha política, e eles retrataram muito isso, né? Numa canção que diz mais ou menos assim a frase: e foi por ter posto a mão no futuro que no presente eu preciso ser duro, quero um Brasil melhor. Ou seja, a expectativa futura, a certeza de que esta realidade não é aquilo que está planejado e que eu posso viver, é que me levava no presente a lutar e a buscar e a não se conformar com o presente. Eu, olhando esta expressão do profeta Jeremias, eu cheguei à seguinte conclusão: ele está nos ensinando a dizer o seguinte: não se acomode com a terra, sonha com o céu. Sonha com o céu. Mas não com o céu como realidade alienante, que só vai acontecer lá no futuro. Não. Porque a vida eterna de que a Bíblia nos fala, ela começa a ser experimentada e ela pode ser experimentada aqui e agora. Quando a Bíblia fala de vida eterna, ele diz: aquele que crê tem a vida eterna. Não terá. Tem a vida eterna aqui, agora, já. É possível no presente experimentar os sonhos de Deus, o futuro prometido de Deus. Por isso, nunca perde de vista o futuro prometido de Deus. É o que Jeremias nos ensina. Em último lugar, o outro passo importante neste projeto de Deus é que Jeremias nos ensina: busca a Deus de todo o coração. Busca a Deus de todo o coração. Se os sonhos de Deus são melhor para mim, se esse futuro prometido de Deus pode ser experimentado, vivenciado aqui e agora, se os sonhos dele, na verdade, são de bem, de shalom, de paz, de prosperidade, de suficiência para mim, então eu devo buscar a Deus de todo o coração. Ou seja, isso depende de relacionamento. Então me invocareis, diz o verso 12,
em diante. E ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Relacionamento é o segredo e o passo mais importante nesta experiência de viver e de sonhar o projeto de Deus para a minha vida. Interessante. A gente perguntaria, quem mandava nos sonhos lá na Babilônia? Eu mencionei que esse texto faz parte da carta do profeta Jeremias àqueles que estavam lá no cativeiro. E quem mandava nos sonhos lá? A gente responderia talvez imediatamente: Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aquele que invadiu a terra de Judá e levou os cativos. O verso 1, por exemplo, nós lemos assim, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. O verso 1 todo diz: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. A nossa conclusão imediata é: quem manda nos sonhos na Babilônia? Nabucodonosor. É o chefão, é o todo-poderoso. Mas nessa palavra do profeta Jeremias há uma expressão muito séria, que diz assim: e procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados. Não foi Nabucodonosor, foi o Senhor. O Senhor estava por trás, a sua soberania estava por trás disso. Então quem manda nos sonhos da Babilônia não é Nabucodonosor. Quem manda nos sonhos lá na Babilônia é o Senhor, que está por trás de tudo. Por isso, esse texto nos convida a vivermos a nossa vida debaixo da soberania de Deus. Quem pode nos dar acesso aos planos de Deus e ao projeto de vida de Deus sonhado para nós? Quem é que pode me dar acesso a isso? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o acesso e é aquele mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2,5 nós lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele nos conduz ao projeto de Deus para a nossa vida.